Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, 31 de julho, quarta-feira, vamos falar sobre as varizes. Exatamente. Tanto as mulheres como os homens. Vamos tirar todas as dúvidas, mitos e verdades sobre as varizes. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para a Dona Maria Mariano, lá do Vila Nova, em Anhanduí. Também para a Dona Francisca de Jesus e família, do Dom Antônio Barbosa. E para Lucas Pereira Rondon Filho e Dona Francisca e Luiz Carlos Rondon, do Dom Antônio Barbosa, aqui em Campo Grande. Um abraço especial aos moradores da cidade de Sonora. Vocês de Sonora merecem o nosso respeito, o nosso abraço, o nosso carinho. Um abraço a todos vocês de Sonora. Classificada como doença circulatória, as varizes são veias dilatadas, tortuosas, com o funcionamento ao contrário, chamado de refluxo. O fator hereditário e o hormonal estão entre as causas de varizes que acometem principalmente as mulheres. Mesmo com a evolução de tratamento, que vai desde a aplicação à remoção através de cirurgias, as varizes são uma doença que ainda não tem cura. O acúmulo das pequenas veias deixam a circulação sanguínea comprometida, o que causa inchaço e dores nas pernas. Vamos saber mais sobre esta doença que pode representar riscos à saúde com um especialista, um médico angiologista, nosso amigo, Dr. Fábio Augusto Moron. Bom dia, Fábio. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer é nosso em tê-lo mais uma vez aqui. Fábio é um amigo que eu tenho dentro da medicina e fora, um cristão convicto, um homem voltado para a família, para a fé e para a medicina. Fábio, eu começo lhe perguntando, do ponto de vista angiológico, o que são varizes? Então, varizes, na verdade, são veias que acabam dilatando em algumas regiões do corpo, né, principalmente nos membros inferiores, e que podem ser provocadas por vários fatores, né, principalmente o caráter hereditário, genético, é um caráter importante, mas também pode ser consequência do trabalho, né, trabalho excessivo em pé, vários motivos, né, por exemplo, obesidade, podem provocar vamos dizer assim, uma dilatação localizada das veias. Pode ser considerado uma doença grave? Em alguns casos, quando a doença começa a progredir e aí as veias ficam bem calibrosas, elas podem provocar, além do refluxo, que é o fluxo do sangue nos dois sentidos, ela pode provocar também formação de coágulos, ou seja, o sangue ele vai circulando lentamente até ele coagular. É o que a gente chama de flebite, tromboflebite no caso das varizes, do trombo dentro das varizes, e trombose venosa profunda nas veias mais profundas da perna. Então o risco maior realmente das varizes é a formação de trombos e, em último caso, quando as varizes já estão bem grandes, a formação também de feridas na perna, principalmente no tornozelo. A dor, a ardência, acaba sendo o principal sintoma de que alguma coisa está errada no trajeto circulatório? Então é muito interessante, Paulo, porque vamos dizer assim, para o angiologista, né, as varizes é praticamente a patologia que mais aparece no nosso consultório, né, no atendimento. E a principal queixa também é relacionada com dor, cansaço nas pernas. Mas o interessante é que ela não está relacionada intimamente com o tamanho das varizes, ou seja, muitas vezes nós temos varizes grandes e a paciente não tem muita dor. E às vezes a gente tem varizes menores, até aquelas teleangiectasias, que são aqueles vasinhos pequenininhos, né, mas que parecem umas raquetes de tênis, né, tem um formato bem, como se fossem vários rios desembocando num rio maior, né? Nesses casos, a paciente pode sentir muita dor também, dor em queimação, aquele incômodo que atrapalha ela para ela viver a vida e trabalhar também. Tem gente que não é rio não, é um riacho, é um mar, é um oceano. Mas nós vamos ver se tem tratamento.
Então não fica tristinha, não. As meninas aqui do programa já ficaram assustadas. Doutor Fábio, problemas circulatórios como das varizes podem ser evitados? Eu acho assim, na verdade não é evitar o problema, né? A gente não consegue, vamos dizer assim, fazendo todos os cuidados, impedir que elas apareçam. As varizes, na verdade, elas têm uma evolução relacionada até com a força da gravidade. Então nós não vivemos de ponta cabeça, né? Nós vivemos sempre de pé e por mais que a gente tente controlar com o uso de meias elásticas, né, com uma atividade física frequente, uma atividade que não force muito as pernas, né, também não exija demais das pernas, né, todos esses cuidados, não engordar, né, durante a gestação tomar cuidado também, além de não engordar, também o uso da meia elástica durante a gestação e também o controle dos hormônios, né, o uso de hormônios, tudo isso ajuda a não desenvolver rapidamente as varizes, mas não impede que elas apareçam. Quem possui muitas varizes corre o risco de apresentar problemas circulatórios graves? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho, porque com o tempo, a má circulação pode provocar consequências para a sua saúde. No programa de hoje, nós estamos falando sobre varizes, com o médico especialista, angiologista, nosso amigo Dr. Fábio Augusto Mourão. Dr. Fábio, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber. Quem possui muitas varizes tem uma tendência a ter outras doenças circulatórias mais graves? Sim, se a gente for pensar que, na verdade, a quantidade de varizes, né, e também, dependendo do grau de dilatação e do refluxo, eles podem provocar complicações, né? Ou seja, pode aparecer, a pele começa a ficar mais espessa, principalmente no tornozelo, pela força da gravidade, pode aparecer feridas com o tempo, com a evolução. Lógico que no caso de varizes, só varizes, essas feridas podem demorar bastante para aparecer. Pode acontecer também ruptura dessas varizes, ou seja, as varizes ficam, a pele, né, fica muito sensível, superficial junto com a veia e mesmo espontaneamente pode romper essas varizes. E o mais grave, que acho que é o medo de todas essas pessoas que estão nos assistindo, seria a formação de trombos, de coágulos, né? Esses coágulos podem acontecer nessas veias superficiais e que a gente denomina geralmente de tromboflebite, e nas veias profundas, que são aquelas veias que ficam entre os músculos e os ossos, provocarem a temida trombose venosa profunda. Por que fala temida trombose venosa profunda? Por causa do risco de embolia pulmonar. Durante muitos anos, acreditava-se que as varizes eram só das mulheres. Já foi desmistificado, os homens também apresentam as varizes, mas as mulheres têm uma tendência maior. Isso é verdade? Isso é verdade. Pela própria parte hormonal das mulheres, né, que é diferente da dos homens, então a tendência é maior nas mulheres, principalmente da raça branca, né, então quer dizer, elas têm uma tendência maior a ter varizes. Mas os homens também estão cada vez mais aparecendo nos consultórios com quadro de varizes. Por que aparece mais mulheres do que homens? Principalmente também pelo lado estético. A mulher se preocupa muito com a estética, com a beleza das pernas, para ela poder usar um short, uma saia, enquanto que os homens só vão se preocupar com varizes quando realmente eles sentem que está com dor, com cansaço, né, provocando manchas na pele, aí ele começa a se preocupar. A vaidade feminina. E é bom, isso é bonito, né? É legal. Mas quando eu disse aqui, e fiz num tom até de brincadeira, que não eram só córregozinhos, riachinhos, às vezes tem umas que tem... É para você ir atrás do tratamento. Existe o tratamento e a gente vai estar falando dele agora, então vamos prestar bastante atenção. As meninas da produção aqui já ficaram no intervalo querendo saber. Eu falei, calma que o Dr. Fábio só vai atender no final. Porque todo mundo tem um pouquinho de varizes. E as mulheres, é impressionante. Até eu tenho filhas mulheres, às vezes já quer, aparece um vasinho, já quer esconder, já quer assumir, né? E é a vaidade mesmo, e a gente entende isso como um ponto positivo.
porque as pessoas têm que buscar, através do seu corpo, através da sua saúde, o que tem de melhor. E se existe tratamento, nós temos que ir em busca deles. Mas eu ainda lhe pergunto, o anticoncepcional oral, a pílula, ela pode proporcionar aumento de varizes? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso no sentido assim, ela pode sim. Por quê? Por causa da alteração hormonal. Às vezes é uma sobrecarga hormonal que a pessoa acaba tomando com os anticoncepcionais que podem favorecer o crescimento de varizes para quem tem uma tendência a ter varizes, com história familiar, história hereditária genética. Em alguns casos, por isso que eu estou dizendo isso, né? Porque em alguns casos as pessoas tomam anticoncepcional e não tem varizes. Então fala assim, mas então não causa ou só causa para algumas pessoas? Vai causar principalmente para essas que têm essa característica familiar ou hereditária, mas nem sempre. Tem uma idade onde aparece mais a incidência das varizes ou não? Sim, geralmente os vasos pequenos eles já podem aparecer até em torno de 14, 15 anos de idade. Eu já consulto, né, jovens com vasinhos já pequenininhos, né, mas geralmente já tem. Quando tem antes disso, nós temos que se preocupar com síndromes, né, síndromes vasculares que podem aparecer desde o nascimento e se desenvolver durante a puberdade. Agora, em relação a vasos maiores, esses acontecem geralmente nesse período gestacional, no período em que a mulher já começa a ter filhos, nessa fase gestacional, e também no período da menopausa, né, o climatério, ela começa a ter alterações também, em que essas varizes podem piorar. Vamos chegar agora no tratamento, porque cura, acredito que não tenha, né? Ainda não tem a ainda cura. Ainda não tem a cura, porque eles fazem a aplicação, você vai falar disso, tem a cirurgia que você tem que retirar, que não cura. Como é que é feito o tratamento para que todos possam entender? Quais os níveis de tratamentos que existem? Então, nós temos, começando com dois tipos de tratamento, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, o principal tratamento clínico é através de uma atividade física frequente, uma atividade física que não vamos dizer assim, para fortalecer a musculatura, mas não para forçar demais também a musculatura. Ao mesmo tempo, associado ao uso da meia elástica, principalmente nos trabalhos onde você fica muito tempo em pé. Então, quer dizer, a meia elástica ela ajuda nisso porque ela forma um mecanismo de retorno venoso também, ajuda o retorno venoso natural do nosso organismo, então ela ajuda nessa compressão. Agora, os remédios que existem, em geral, para varizes, né, são vários os medicamentos que existem, até remédios naturais, eles aliviam os sintomas, muitas vezes aliviam os sintomas, em alguns casos nem os sintomas aliviam, mas aliviam os sintomas, que seria dor, cansaço, né, o inchaço, que a gente chama de edema, as cãibras. Então com os remédios, com os comprimidos, pode melhorar esses sintomas, mas não existe comprimido ou remédio atualmente que retire essas varizes. Então tomar cuidado com as propagandas enganosas que acontecem geralmente na televisão, né? Ou em qualquer outra mídia. Em relação ao tratamento cirúrgico, nós podemos dividir o tratamento cirúrgico em as escleroterapias, que na verdade o pessoal chama vulgarmente de aplicações, né? Mas é a escleroterapia de veias, e também as cirurgias de varizes. Nessas cirurgias de varizes, nós podemos fazer aquelas microcirurgias, porque a gente fala micro por causa de microincisões, microcortes, né? A gente pega com um bisturi, faz apenas pequenas incisões que não precisa dar ponto, e retira com uma agulha de crochê, ou um material muito semelhante à agulha de crochê esterilizado, retira essas veinhas segmentarmente, e vai tirando aos pouquinhos. Isso no centro cirúrgico? Isso no centro cirúrgico. A aplicação geralmente dá para fazer no consultório. É hack? Geralmente a RAC ou a peridural. Não precisa de anestesia geral. Agora, cirurgias maiores ainda existem? Existem. Retirada de safena ainda existe? Existe, mas são casos que tem que usar muito critério. Ou seja, veias safenas muito dilatadas, com um refluxo muito grande, né? E principalmente a dilatação associada à dor, aí sim a gente indica a retirada. A aplicação, vocês fazem um material específico, aquilo queima, dói, como é que é? Então, nas aplicações, o que a gente usa existem várias substâncias, né? A substância mais comum que é usada pelos cirurgiões vasculares angiologistas é a glicose numa alta concentração, geralmente 50%, às vezes até 75%. E o que provoca no vaso é uma inflamação na parede do vaso, em que esse vasinho acaba grudando a parede com parede e desaparece. Esse é o melhor resultado. Mas em algumas veias já está tentando fazer aplicação, principalmente a aplicação com uma técnica da espuma, usando outros tipos de substâncias que provocam podem provocar esse desaparecimento da veia, mas também pode provocar coágulos dentro da veia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrando mais uma vez que
essas dicas são fantásticas e também o nosso amigo Dr. Fábio Augusto Moron, ele escreveu um livro, Da Dor Nasce o Amor. Já falamos, fizemos um programa e é um best-seller, todo mundo querendo, todo mundo lendo, mas é importante porque nós médicos temos uma relação muito próxima com os nossos pacientes. Eu creio, ele crê, que somos instrumentos de Jesus Cristo e a nossa fé, a sua fé, pode sim e vai melhorar todas as patologias que por hora a gente possa estar enfrentando. Então é muito importante, né, Fábio, que a gente tenha, através da nossa experiência cristã, estar passando isso para os nossos pacientes, né? Paulo, muito bom. E outra coisa que eu queria colocar, que para não esquecer, que é uma coisa que está muito agora em voga, né, que é o uso do laser, né, do laser para varizes. Então eu também peço para as pessoas tomarem muito cuidado, investigar bem isso aí, porque na verdade agora todo mundo parece que está fazendo laser, né? E o laser, ele também tem as suas indicações, né? Tem que avaliar bem o paciente, saber direitinho onde vai usar o laser. O resultado com o laser é melhor quando é usado nas safenas, não em veias superficiais, aquelas telangiectasias. O resultado ainda não é um resultado ideal, então tem que realmente discutir com os vasculares, com os especialistas, e não se envolver muito com as novidades, né? Tomar cuidado com as novidades. Fábio, obrigado mais uma vez, Deus continue iluminando a sua família e o seu trabalho. Obrigado, Paulo, mais uma vez pelo convite. Deus abençoe. É isso, gente. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, fale com a gente. Nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Nossos telefones, 3326-4434 é o fixo, 9816-1648 o celular. Porque o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Hoje é quarta-feira, dia da novena, lá no Santuário da Igreja Perpétuo Socorro. Eu sou católico, vou praticar a minha fé, reabastecer a minha fé. Se você é de outra religião, vá no seu templo, vá em busca do seu entendimento com Jesus Cristo. O que importa é você se sentir bem. Eu daqui a pouco estou aí no Santuário da Perpétuo Socorro. Mas agora chegou a hora da reflexão que vai mudar a sua vida. Mas é necessário, é preciso abrir as portas do seu coração. Feche os olhos, deixe o Espírito Santo de Deus entrar e agir. Vários anos atrás, no interior dos Estados Unidos, um homem estava dirigindo seu carro quando este parou de funcionar. Ele encostou o carro, abriu o capô e começou a procurar o defeito, mas não encontrava. Algumas pessoas que passavam pela rua davam palpites, mas nada. Até um mecânico que passava por ali não conseguiu fazer o carro. O dono já estava desanimado. Um senhor que vinha de carro viu a cena, parou e foi ver o que acontecia. O dono, já desanimado, quis dispensá-lo, mas ele insistiu. Posso ver o motor? Sim, respondeu o dono. O senhor olhou e logo descobriu. Lá no fundo do motor, um fiozinho solto. Encaixou-o no seu lugar e disse, com segurança, pode ligar que agora vai funcionar. Realmente o carro funcionou com perfeição. O dono quis dar-lhe uma gorjeta, mas ele não aceitou e disse, eu sou Henry Ford, dono da fábrica Ford. Eu é que fiz este veículo, por isso o conheço bem. Jesus, como Deus, entende muito bem de nós, pois foi Ele que nos fez. Vamos valorizar mais o seu Evangelho e o seu exemplo e vamos viver como bons servos de Deus. Muitas vezes queremos nos afastar daquele que nos criou, daquele que nos enviou a este mundo. E aí
acabamos entrando por caminhos muitas vezes sem volta. Outros dizem: por que Deus deixou isso acontecer? Cadê Deus que não fez nada? Veja bem, olhe antes por que esta pessoa se afastou de Deus. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, porque Ele é Pai. E como Pai, nos dá todas as condições de decidirmos. Acontece que muitas vezes a nossa decisão não é a melhor decisão. Mas Deus, como Pai, nos perdoa. Deus, como Pai, sempre de braços abertos. Deus, como Pai, sempre com uma palavra amiga no Santo Evangelho. Muitas vezes você percorre tantos livros, tanta literatura, tanta informação e esquece que a principal informação se encontra na Sagrada Escritura. Se você quer realmente encontrar o caminho, a verdade e a vida, se você quer seguir a Jesus Cristo, você sabe que não é fácil. Existem privações, existem provações, mas pode ter a certeza absoluta: o final sempre é favorável ao bem, ao amor, à fé, a tudo aquilo que temos nos nossos anseios diários. Porque, como bom Pai, Ele nunca abandona os seus filhos. E mais, Jesus Cristo na cruz, entregando a sua vida para nos salvar, olhou para os céus e disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E muitos de nós ainda não sabemos. E é preciso que a gente encontre pelo menos o equilíbrio para podermos passar às pessoas a palavra de Deus, os ensinamentos divinos e, principalmente, a mensagem de amor. E esta é a mensagem que deixo a todos vocês. Com amor e fé, tudo é possível. Mude de vida. Tenham todos um ótimo dia. Um bom almoço a todos vocês. Uma tarde cheia de alegria. E uma noite, diga daí, Kleber, pra lá de maravilhosa. Fiquem com eles, os anjos de Deus. Até amanhã.